vocês? Espero que sim, gente. Então, hoje a gente vai rever um pouco, a gente precisa, né, rever um pouco de algo que a gente já estudou, mas é importante que a gente fale mais uma vez, por quê? Porque uma das coisas que ajudam a fixar as informações e a aprendizagem se chama repetição. A única forma que a gente tem de fixar a aprendizagem? Não, existem muitas outras formas, diversas, né, e talvez até melhores. Isso vai depender muito do caso, da necessidade. Mas no nosso caso aqui, onde a gente está tendo uma aula, né, falada, né, através de vídeo, a gente vai utilizar, né, nesse momento aqui, a repetição para que vocês possam fixar melhor tudo que foi falado sobre esse conteúdo aqui que a gente vai rever hoje, certo? Então, o que a gente vai ver hoje? Encontros vocálicos, encontros consonantais e dígrafos, certo? Então, vamos lá. Pelo que se caracterizam os encontros vocálicos? Eles caracterizam-se pela presença de duas vogais, pode ser mais também, pode ser três também, não somente duas vogais, certo? E essas vogais, elas se encontram sempre na mesma palavra, elas ficam do ladinho uma da outra. Mas aí, o que acontece? Em alguns casos, né, se encontram duas vogais na mesma palavra, mas elas não ficam juntas na mesma sílaba, né? Já outras palavras se encontram, tem vogais se encontrando nelas, e essas vogais elas permanecem juntas na mesma sílaba. E também acontece, né, de ter encontro de três vogais numa sílaba só, né? Por isso, por causa de tantas situações diferentes, a gente tem os modos de classificar essas palavras de acordo com os encontros vocálicos. Né? E quais são essas palavras que a gente utiliza para classificar? Ditongo, tritongo e hiato, né? Agora, o que é esse ditongo? Ditongo é quando a gente tem um encontro de duas vogais na mesma palavra. Uma geralmente vai assumir a posição de vogal e a outra assume a posição de semivogal. Como eu havia falado na aula passada, todas as cinco, né, essencialmente, são vogais. Mas no que se refere ao modo como elas estão sendo faladas nas palavras, aí a gente vai dizer se elas são vogais ou semivogais. A gente vai classificar em vogais ou semivogais. Isso vai depender do modo como elas estão sendo ditas, como elas estão sendo pronunciadas nas palavras. Daqui a pouco eu vou trazer uns exemplos para vocês, para que possa ficar mais claro. Ó. Geralmente, no ditongo, a gente tem uma semivogal mais uma vogal, ou uma vogal mais uma semivogal. Né? A semivogal é aquela que é pronunciada mais fraco, então ela sempre é dita de uma forma mais rápida. Né? A pronúncia dela é mais fraquinha, não é intensa. E a vogal, a pronúncia dela já é bem intensa, ela já chama atenção. Né? Quando a gente fala, ela já chama a atenção para ela. Então, a gente tem aqui alguns exemplos para explicar isso melhor para vocês. Ó. Tem um caso de pária. A gente já consegue ver qual das duas é a vogal e qual é a semivogal. Pária, tá vendo? Pária, qual é a que se destaca? A gente sabe que é a, né? Pária. O I, a gente está falando dele bem rápido. E o A, ela já é um pouco mais forte, mais intensa. Por mais que as duas sejam rápidas, né? Porque a sílaba tônica, na verdade, é essa. Só que uma das duas acaba se destacando mais. E a que a gente está falando mais rápido é o I. Como a gente está falando o I mais rápido, então ele é a semivogal. E o A é a vogal. Aqui, ó, quase. Tá vendo? Quando a gente fala quase, né, a gente pronuncia o U e o A. Mas o U, se você observar bem, o U, ele é falado bem mais rápido, né? Quase. A gente quase não escuta o sonzinho da vogal U. A gente escuta melhor e com mais intensidade, mais nitidez, né, o som da vogal A. Né? Por isso aqui o A está sendo a vogal e o U está sendo a semivogal. Isso também acontece com cárie, mãe, tá vendo? Cárie, mãe. E aí a gente também tem o tritongo, né? O tritongo sempre é assim, ó. Uma semivogal
uma vogal no meio e outra semivogal, né? É quando aparecem 3 vogais juntas na mesma sílaba, né? A gente tem aqui alguns exemplos, ó. Iguais, averigueis, saguão. Isso aqui, ó, gueis é uma sílaba só. Guão é uma sílaba só. Guais, uma sílaba só, tá vendo? Ó? As sílabas, elas podem ter, tá vendo? É que essa sílaba, uma sílaba só, com 5 letras, tá vendo? Sílabas podem variar na quantidade de letras. A gente tem também, dando prosseguimento, a gente também tem o caso do hiato, né? As palavras os encontros vocálicos que a gente chama de hiato. E geralmente é composto por uma vogal e uma vogal. E não tem semivogal. Por quê? Porque as duas vogais aqui, elas são faladas de um modo mais lento. Né? As duas são pronunciadas de um modo bem nítido. Né? Elas são pronunciadas separadamente. Então, como vocês podem ver, elas são vogais que se encontram na mesma palavra, mas elas não ficam juntas na mesma sílaba, certo? Então, ó, é como é o caso aqui, ó. Cair, cair. Tá vendo que elas duas têm a mesma intensidade quando a gente vai falar? Ó. Cair, ainda, álcool, dia, a horta, tá vendo? Saúde, baú, lua, né? Os hiatos, a própria palavra hiato já é um hiato, né? Porque a gente fala hiato, a gente sabe, a gente já percebe pelo modo como a gente fala que o i não vai ficar junto com o o. A gente não fala hiato, hiato. A gente fala hiato, a gente não fala hiato, assim de uma vez, né? A gente fala hiato, separadamente. Além dos encontros vocálicos, a gente tem os encontros consonantais, certo? E eles caracterizam-se pela presença de duas consoantes em uma mesma palavra, não somente numa mesma sílaba, certo? A gente tem 2 tipos de encontros consonantais. Assim como acontece com os encontros vocálicos, a gente também classifica os encontros consonantais pelos que ficam na mesma sílaba, juntos na mesma sílaba, e os que ficam em sílabas separadas. Se encontram, mas ficam em sílabas separadas, certo? Como é que a gente classifica? Os que ficam numa mesma sílaba, os que se encontram e permanecem juntos na mesma sílaba, a gente chama de encontro consonantal próprio. São os que ficam numa sílaba só. São os casos quando a gente tem uma consoante junto com o L ou com o R. São esses casos aqui, ó. Bloco, globo, cravo, dragão, flor, francês, croquete, tá vendo? Esses casos aqui são os encontros consonantais próprios, né? Onde as sílabas elas ficam juntas ou onde as consoantes elas ficam juntas na mesma sílaba, certo? E a gente também tem o caso das consoantes que não ficam juntas na mesma sílaba, ó. Pneu, mnemônico, calma. Pronto, são esses os exemplos que a gente tem. A gente também pode contar com esses aqui, ó. Francês, né? O N e o C que se encontram, mas que não ficam juntos na mesma sílaba, certo? E a gente também tem os dígrafos. E os dígrafos, eles se referem, eles estão se referindo a 2 letras, né? A gente escreve 2 letras, mas elas têm só um fonema, certo? São 2 letras que têm só um fonema. Esses a gente chama de dígrafos, certo? A gente tem aqui alguns exemplos, ó. Os dígrafos que são os mais comuns, ó. CH, RH, QU, né? Chave, né? Esse CH ele acaba tendo um som de X, né? Os 2 R's acabam tendo um som como se tivesse um R só. Tem o caso da palavra classe, né? Classe, carro já está aqui. Carroça, assado, né? 2 S's, a gente só escuta o som de um, a gente não escuta o som dos 2 separadamente. Carro é como se a gente só tivesse um R aqui. Queijo, a gente não escuta o som do U, por mais que ele esteja escrito, né? E a gente também tem os dígrafos vocálicos. Quais são os casos em que a gente encontra dígrafos vocálicos? É quando numa mesma sílaba a gente tem uma vogal e depois dessa vogal vem um M ou o N, certo? Ele vai dar um som anasalado para essa vogal. A gente tem vários exemplos aqui, ó. A palavra encontro, a gente tem um dígrafo vocálico aqui, ó. E outro bem aqui.
Ó, e a gente também tem o encontro consonantal, tá vendo? A gente tem o dígrafo vocálico aqui e aqui, ó. Em, por quê? Como é que eu sei que isso é um dígrafo vocálico? Porque esse E fica junto, esse E e esse N, eles estão fazendo parte de uma mesma sílaba. Esse N aqui, ele não faz parte da próxima sílaba, ele é uma mesma sílaba com o E. Da mesma forma que esse N aqui está fazendo parte dessa sílaba aqui. Então, ele fica junto com o O. Ele não está, não é o mesmo caso dessa situação aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na telinha, ó. Consonantal, vocês estão vendo? E isso aqui não é um dígrafo vocálico. Por quê? Porque esse N aqui, ele não faz parte dessa sílaba. Ele faz parte da próxima sílaba. Só que a próxima sílaba, a gente tem um dígrafo vocálico, olha. Porque tem um N vindo depois do A, e ele faz parte dessa sílaba, ó. Isso aqui é um encontro, é um dígrafo vocálico. Da mesma forma que aqui, ó, com, a gente também tem um dígrafo vocálico aqui. E a gente também está tendo encontro consonantal impróprio aqui, ó. Encontro consonantal impróprio aqui também. Olha, a gente tem outros dígrafos vocálicos aqui, ó. Em, com, tá vendo esse on aqui, ó. E aqui, ó, encontro consonantal próprio, tá vendo? Como tem esses exemplos aqui, ó. Campa, grampo, anta, 11, tempo, vento, e por aí vai, né? Já deu pra gente ver que esse conteúdo que a gente falou hoje, esse assuntozinho que a gente está abordando hoje, ele não é nada difícil, ele é bem fácil, bem simples, né? Então, vocês vão dar continuidade nas atividades que vocês começaram na aula passada, né? E vocês vão responder nas páginas 51, 52 e 53. Caso tenha alguma dúvida, né, a gente se encontra mais tarde na nossa aula ao vivo, e aí a gente vai poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Mas eu espero que vocês, né, permaneçam como vocês estão, com uma aprendizagem maravilhosa. Mas se tiverem dúvida, não se preocupem, né? O momento que a gente se encontra é justamente para isso mesmo. Então é isso, gente. Uma ótima aprendizagem, um ótimo estudo, um ótimo desempenho para vocês. Tchau!